palavra de Deus nos diz na epístola de Judas, no seu verso 11, quando Judas estava escrevendo exemplos da punição dos ímpios. E nos vários exemplos que Judas menciona, nessa oportunidade, vamos observar o exemplo de Caim. Diz o texto no seu verso 11: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. A palavra de Deus no Novo Testamento, ela nos fala a respeito deste personagem Caim, que foi citado lá no início, em Gênesis, no capítulo 4 especialmente. É um capítulo que fala muito a respeito de Caim. Outras referências bíblicas que nos falam a respeito de Caim, especialmente no Novo Testamento, está em Hebreus, capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Esses textos são importantes para a nossa compreensão a respeito deste personagem. E uma outra referência que encontramos a respeito de Caim está em 1 João capítulo 3, verso 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então a palavra de Deus especialmente nos dá uma interpretação a respeito deste personagem que foi o primeiro filho de Adão e Eva, e dessa maneira, como diz aqui no capítulo 4 de Gênesis, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Então, Caim foi o primeiro filho deste casal. E podemos dizer que Caim, ele é um tipo de todos nós seres humanos. Adão e Eva, eles concederam essa pessoa, este homem, e nisso passou aquilo que Paulo ele fala com muita propriedade em Romanos, no seu capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito da nossa natureza pecaminosa, e ele vai dizer no seu capítulo 5 de Romanos, no seu verso 12, ele diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós temos uma identificação com Caim na nossa natureza humana pecaminosa. Herdamos, como diz a palavra de Deus, de Adão. A palavra de Deus nos diz em Gênesis 3,
verso 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Então o Senhor tomou outras providências, mas quando eles comeram desse fruto proibido, do bem e do mal, a palavra de Deus, próprio Deus diz, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Assim, eles desobedeceram a Deus. O pecado entrou e Caim, ele é esse protótipo da desobediência do homem para com Deus. Nós herdamos na nossa natureza essa situação de separação de Deus através de uma natureza pecaminosa, também conhecida como o homem interior, conhecida também como a carne, algo que desagrada a Deus. E dessa maneira, a plenitude disso é o que o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos, no seu capítulo 1, Paulo explicando de como os homens se afastaram de Deus, ele vai dar um diagnóstico dessas situação e ele vai dizer em Romanos 1, verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dessa maneira, as pessoas acham que sabem tudo especialmente com relação às coisas de Deus. E dessa maneira, eles não adoram a Deus. E Deus os entrega a paixões infames. E hoje vivemos numa sociedade em que podemos ver a natureza humana representada por uma criança que até uma tenra idade ela é inocente. Mas a partir, por exemplo, dos 5 anos, nós vemos que a criança já começa a ter uma inclinação para as coisas erradas. Como os pais têm que estar sempre vigiando e mostrando o caminho certo. Hoje, crianças com 10 anos e às vezes até menos já cometem absurdos, como os noticiários nos dizem, roubam carro, praticam atos totalmente atos que deveriam ser praticados por pessoas de mais idade, atos que são repreendidos pela sociedade, mas as crianças já com uma tenra idade têm uma inclinação para o mal. E assim, nós encontramos na sua maior expressão essa semelhança que o ser humano tem com Caim, que é o primeiro dessa geração que desobedeceu a Deus e está em conflito com Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus providenciou um segundo Adão. Como Paulo utiliza a expressão de Romanos 5,12, Paulo utiliza essa comparação que o segundo Adão, ele veio para trazer
à semelhança da criação de Deus. Então Paulo diz em Romanos 5, verso 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Agora, o ser humano, ele tem a possibilidade de deixar de ser semelhante a Caim para ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E este processo é um processo que poucos se conhecem, infelizmente, nas chamadas doutrinas cristãs, que é a nossa unidade com o Senhor Jesus Cristo. Nós agora vamos nos despreendendo da nossa semelhança, da nossa unidade com Caim, para sermos uma unidade com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo utiliza-se do capítulo 6 de Romanos para falar a respeito dessa unidade. No verso 4, ele diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Essa é a nova criação que Cristo oferece para aqueles que são semelhantes a Caim. Seja semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a possibilidade que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que, como Paulo diz, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando nós cremos, no processo dessa crença, a justificação, a santificação, nós vamos cada vez mais sermos unidos ao Senhor Jesus Cristo. E agora, no verso 10 de Romanos 6, Paulo diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia! Agora podemos viver para o Senhor Jesus Cristo. Viver na semelhança do Senhor Jesus Cristo, olhando para o Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira Deus vai transformando no processo original de sua criação. Nós vamos entender que vivemos para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que isso seja um propósito na sua vida, prezado ouvinte. Se você tem colhido os frutos, e com certeza essa colheita na vida de Caim é algo que nós colhemos, os frutos da separação de Deus, da condenação de Deus, da ira de Deus, nós colhemos neste mundo. Mas, quando estamos em Cristo Jesus, nós vamos colher frutos que vêm do Espírito Santo. E esses frutos, eles podem estar acompanhados às vezes de sofrimento, de tribulações, mas são frutos que nos levam mais perto do Senhor. Que você abra o seu coração, que o Espírito Santo fale ao seu coração poderosamente e que dessa maneira você recorra ao Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, que veio para nos dar essa graça, maravilhosa graça, de sermos semelhantes a Ele e assim agradar o nosso Criador. Vamos orar. Senhor,
Suplicamos a continuidade do Espírito Santo na vida dos nossos ouvintes, que sejam semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o princípio, é o primeiro de todas as coisas. Que essa vida espiritual possa prevalecer contra a natureza carnal decaída, e assim o Senhor realize a obra que está proposta no teu reino de salvação de almas. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.